Se a gente não atrapalhasse tanto as ajudas que chegam até nós, a gente conseguiria realmente ter uma vida muito mais rápida, muito mais acelerada, não acelerada no sentido de velocidade, mas no sentido de transformação. E a gente viveria uma vida muito melhor, na minha percepção, é claro. O que acontece? Nesses últimos anos, acompanhando pessoas, apoiando pessoas nas suas jornadas de autoconhecimento e também prestando um pouco atenção, né, na jornada de amigos próximos, na minha própria jornada, uma coisa ela fica evidente para qualquer um que para prestar mais atenção. É o seguinte, mais difícil não é ajudar uma pessoa. O mais difícil é conseguir desenvolver a habilidade de colocar o que você precisa entregar em um envelope que a pessoa aceite. Porque, por exemplo, você precisa entregar para uma pessoa uma banana, só que ela não gosta de banana. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa entender o que ela gosta. Ah, ela gosta de bombom. Então você vai pegar a banana, vai colocar dentro de uma caixa de bombom e vai lacrar, vai dar para ela. Ela vai receber aquilo que ela aceita, aquilo que ela quer. E aí quando ela abre, tem uma banana. Dependendo da pessoa, ela vai descartar aquilo. Dependendo da pessoa, ela vai guardar e vai estragar. Dependendo da pessoa, ela vai experimentar, permitir, provar aquela banana, ver o que que é que ela sente com aquela banana naquele momento. Hoje, eu estava no local no período da tarde e uma mulher, uma coisa muito interessante, assim, no momento que a gente estava lá, uma pessoa que estava lá falou o seguinte, falou assim: "Você já tinha voado antes? Porque eu achei que você já tinha voado antes". Aí a pessoa falou assim: "Já voei". Aí a pessoa falou algo assim do tipo, sabe: "Ah, mas é que você ficou assim, assustado e tal, achei que você já estava acostumado, né?". E aí essa mulher respondeu o seguinte, é o que eu quero trazer aqui. Ela disse assim: "Olha, não importa quantas vezes eu tenha voado, todo voo é diferente, assim como todo encontro dos mesmos amigos é diferente, toda vez que você vai tomar um copo d'água é diferente". E aí ela trouxe muito essa questão, né, que é a coisa real, né, de que assim, tudo é diferente. Só que a gente não funciona assim. A gente acha que as coisas são iguais. E como a gente acha que as coisas são iguais, o que acontece? A gente, quando está recebendo uma ajuda, a gente quer que aquilo que a pessoa nos traga como uma solução, como uma reflexão, como uma possibilidade de caminho, a gente quer que aquilo seja algo que a gente já conhece ou que a gente aceita, e se a gente já aceita é porque é parecido, é próximo, é algo que faz sentido nas nossas crenças, é algo que faz sentido nos nossos tabus, nas nossas limitações, nossas possibilidades. E quando aquilo que a gente recebe não é algo exatamente que tenha equivalência com o que nós já temos nas nossas crenças, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, o que que a gente tende a fazer? A gente não quer. Ou a gente fica, mas não usa e deixa estragar, entendeu? Ou o mínimo permite. Então veja bem, quando a gente consegue ter essa consciência, refletir através disso, de que assim, veja bem, você tem recebido ajuda em vários momentos. Talvez a pessoa não tenha te parado para te dizer que vai te ajudar, ou você não tenha pedido ajuda para ela, mas as respostas, a vida, ela tá falando com a gente o tempo todo, com as situações que o dia a dia vem trazendo pra gente. Só que a gente não aceita essas ideias, esses insights, esses caminhos, essas possibilidades, exatamente porque a gente quer algo que a gente aceite e que a gente tenha uma familiaridade. E nesse sentido, poxa vida, sabe? A gente acaba com a nossa vida, a gente acaba com o nosso momento,
acaba com a nossa cabeça, a gente acaba com o nosso corpo, a gente acaba com as nossas emoções. Por quê? Porque a gente pega o caminho mais difícil. Por que que a gente escolhe o caminho mais difícil, sendo que o caminho mais fácil é o caminho que não tem a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa? Exatamente por isso que a gente não consegue encontrar o caminho, porque é diferente daquilo que a gente conhece. Se fosse a mesma coisa ou parecido com o que a gente conhece, a gente teria encontrado sozinho sem a ajuda de ninguém. Então, quando a gente está travado em algo, sabe, na nossa vida, e vem uma pessoa e fala uma coisa muito diferente daquilo que a gente pensa, a gente tem essa tendência a fazer o quê? A não dar ouvidos ou dar ouvidos, entre aspas, mas não colocar em prática. Então, esse é o grande insight. Pensa você agora, sabe? De verdade. Pensa aí. O que na última semana, nos últimos 15 dias, mas na última semana, acho que é mais fácil de lembrar. O que na última semana alguém te falou que você não aceitou porque isso é diferente daquilo que você pensa? Pega aí, pega aí. Volta, pensa. Isso acontece com todos nós, isso acontece com todo mundo. Isso é uma coisa muito comum. Tá nessa programação mental. E a gente continua olho pra isso. E a gente continua sofrendo as consequências, a vida fica difícil, a vida fica problemática. Então, assim, a gente não precisa sofrer tanto assim. A gente só precisa se abrir. Então, veja bem, você já seguiu o canal? Você já seguiu o canal hoje? Já deu like no vídeo? Já compartilhou com alguém? Faz aí, vai. Deixa like, segue o canal, compartilha com alguém, manda mensagem, deixa seu comentário aqui. Fala aqui de verdade uma coisa que você já tinha recebido dos amigos, alguma coisa assim tal, já tinham te falado que era aquilo e você não aceitou que era aquela possibilidade, que era aquele caminho e depois de um tempo você descobriu que era. Se você já passou por isso, coloca assim, eu já passei, que aí você não precisa contar a situação, talvez você tenha vergonha de contar a situação, coloca assim, eu já passei. Aí você comenta aqui, eu já passei. Alguém te falou algo, te ensinou uma solução para algo e você não aceitou aquela solução, mas depois de um tempo você descobriu que aquela realmente era a solução. Você já passou por isso? Coloca aí, já passei. Então, assim, sabe, gente, eh, depois que eu entendi isso, e aí isso abriu 2 caminhos na minha vida, né, porque eu fiquei me perguntando assim: "Cara, beleza, agora eu preciso aprender a empacotar essa informação do jeito que a pessoa recebe, ok?". Mas, ao mesmo tempo, também pensei outra coisa, depois de um tempo, depois de um ano e pouco, mais ou menos 2 anos, eu pensei o seguinte, falei: "Na verdade, o que acontece? Eu posso, e vai me trazer uma evolução muito legal se eu aprender a empacotar essa informação para outra pessoa, mas o que que eu também posso? Eu posso aceitar falar do jeito que eu falo e as pessoas que entendem o jeito que eu falo, tá tudo certo também. Porque aí eu vou pegar um público muito específico de pessoas, um público muito específico. E realmente, eu tenho essa percepção que o público, né, mais assim, equivalente à forma como a minha linguagem acontece, porque é uma questão de linguagem, não é uma questão de certo e errado, né? Geralmente são para aquelas pessoas assim que elas já estão muito decididas a mudar e elas estão dispostas a fazer o que for necessário e são pessoas então que elas não vão, assim, sabe, ficar se recusando a abrir mão daquilo que precisa abrir. Não quer dizer que elas não vão ter, às vezes, um sentimento de perda, não quer dizer que elas não vão ter uma dificuldade, não vão dizer que elas não vão ratear um pouquinho, não sei, não vou. Mas é algo rápido, assim, algo que acontece, assim, em poucas semanas, e não, eu entendi, é importante e tal, preciso seguir em frente e tal, e vai indo. Então, esse perfil, assim, é um perfil interessante. E é legal a gente, então, ter essa percepção de que, assim, a gente não precisa aprender a empacotar a informação. A gente pode também seguir por esse outro caminho. Eu levei esse tempo para entender isso, né? Porque envolve uma série de coisas, envolve o medo também da gente fazer dessa forma e não ter a aceitação das pessoas. Então a gente precisa superar esse medo da aceitação. É, superar, né? Superar é a gente se aceitar. Se aceita, a gente supera o medo da não aceitação. Então, poder, né, ter
a consciência para a gente poder investir o nosso tempo, para a gente poder investir a nossa energia, para a gente poder investir, sabe, a nossa intenção um pouquinho todo dia, sabe, 10 minutinhos do dia, a gente ter essa intenção da gente se conhecer um pouquinho mais, da gente perceber, sabe, o quanto a gente não se aceita e o quanto a gente está se prendendo a ângulos de visão de mundo, então tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser aquilo que eu já conheço, tem que ser aquilo que eu já tenho familiaridade, e quanto mais a gente consegue olhar para dentro, um pouquinho por dia, 20, 30 minutinhos por dia, e a gente fazer essas reflexões, se perguntar sobre isso, né, se você não sabe como fazer isso sozinho e gostaria de um apoio nesse caminho, nessa jornada, você pode entrar em contato comigo aqui pelo contato que está aqui embaixo, na descrição. Tem o meu último curso também que eu lancei sobre a cura, né, desse medo de ser rejeitado, desse não, sabe? Esse medo de o tempo todo não ser o suficiente no mundo, esse medo de não ser aceito pelas pessoas, sendo quem nós realmente somos, se a gente for autêntico e falar de verdade, mostrar de verdade, expor a opinião de verdade. Esse novo curso é um curso que tá bem legal. O link dele também tá aqui. E a mentoria, o acompanhamento da mentoria, né? O acompanhamento da mentoria, ele pode ser quinzenal, porque como o meu processo ele é um processo mais rápido, então 2 vezes por mês é um tempo assim legal. Eu sugiro bastante. Mas, né, se quiser ser semanal, quer acelerar mais ainda, aí, se você tiver afim, eu consigo, né? Eu, eu tenho energia e pique para isso. Ah, mas é isso. Então, assim, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Então, prestem, sabe? O quanto é você que está dificultando as ajudas que estão tentando chegar. E também perceba que às vezes você está tentando ajudar alguém e a pessoa que está dificultando. Então aí você, sabe, tira o pé do acelerador e fica na sua. Sabe? Tipo assim, economiza a tua energia. A pessoa está resistindo, ela não quer. Então isso também ajuda a gente a não ficar incomodando as pessoas achando que a gente está sendo legal. Porque às vezes a gente está enchendo o saco da pessoa e não está percebendo. Então, ter esse insight também faz com que a gente, pra lá, a pessoa ela tá resistindo a aceitar e tal. Já falei uma, duas, três vezes. E aí, quando a gente aceita isso, é mais fácil, né? Assim, fica bom pra gente, fica bom pro outro, fica leve pros dois lados, ninguém fica chateado com ninguém e a vida vai fluindo melhor. Então, lindamente, não esquece de curtir o canal, de curtir o vídeo, de seguir o canal, de deixar o seu comentário aqui e de compartilhar com alguém. Então, até a próxima. Tchau, tchau.